Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Você tem pensamentos acelerados, demora para dormir, está sempre com sudorese, né? Está sempre pensando em algo que ainda está para acontecer, sempre preocupado ou preocupada? Isso pode ser ansiedade. Se for todos os dias, a gente pode dizer que já é o transtorno de ansiedade. Vamos conversar sobre isso com Mônica Lira, psicóloga clínica e especialista em TCC. Na verdade, Mônica, o que seria essa diferença? Porque a ansiedade todo mundo pode ter, né? Mas como distinguir a ansiedade normal, né, de um transtorno de ansiedade? Ok, Roberto, que bom que a gente está aqui hoje para falar desse tema que cresce e só cresce nos dias atuais, que é a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma emoção como o medo, a raiva, necessária à nossa sobrevivência, necessária à nossa condição humana, ela é presente. Quando é que ela passa a não ser saudável, né? Então, a ansiedade, vamos falar um pouco do conceito, é um sentimento de insegurança, de receio, há uma ideia de que algo precisa ser feito, né? Há um comportamento de lutar ou fugir de um possível risco, de uma possível ameaça, que pode ser real, que pode ser presente de fato, é uma preocupação em fazer algo. Até aí está tudo tranquilo, porque nós precisamos ter uma atitude com a vida diante de alguns estímulos que o dia a dia vai nos trazer. Apresentar um trabalho na faculdade, eu preciso me organizar, eu preciso ter aquela energia boa, aquele estresse positivo para fazer aquilo ali acontecer. Aí eu vou atravessar a rua, eu vou olhar, eu vou observar, eu vou me antecipar na forma de ver aquela situação para poder me programar, me organizar e ter um resultado possível e satisfatório que garanta a minha sobrevivência, a minha vida. Então, nesse sentido, até a ansiedade é um aspecto positivo, né? Positivo e necessário. Quando você não tem essa ansiedade para a vida, quando você fica apático diante dos estímulos, algo está errado. Então, nós realmente precisamos sentir, né, essa emoção, esse querer fazer a coisa funcionar, e a gente vai ter uma ideia sobre isso. Eu vou precisar entender que amanhã eu tenho que organizar minha mochila para ir para a escola, é uma energia que vai nos mover, né, um instinto de sobrevivência, de lutar por algo ou de tipo, peraí, eu estou fugindo de uma situação que eu estou vendo um risco, eu estou vendo um perigo ali eminente. E aí quando a ansiedade passa a ocupar nossos pensamentos, quando passa a impedir algo na nossa vida, faz com que a gente tenha um nível de sofrimento, uma preocupação que não é só uma preocupação, é uma ideia fixa de que algo vai acontecer de fato, e você começa a acreditar naquilo, começa a ser disfuncional. Você começa a antecipar um fato, sofrer por ele, acreditar que ele realmente vai acontecer, e ali, quando você vê, você está impedida de fazer atividades do dia a dia. Você começa a evitar situações, evitar pessoas, por acreditar realmente que um perigo vai acontecer. Tá sempre alerta, tá sempre com uma energia excessiva sobre algo. Tudo é muito, você consegue perceber um sujeito muito ansioso quando ele começa a se dedicar demais a situações simples. A se dedicar, eu digo, a ter muita energia com aquilo ali, a ficar inquieto, a ficar até irritado, impaciente, que há um desequilíbrio entre um estímulo e uma resposta que está sendo apresentada ali. Então, começa a causar um nível de sofrimento importante. E aí a gente tem, não é, os transtornos que
Já posso começar a citar aqui, né, pelo DSM-5, na última versão, em torno de 9 transtornos de ansiedade, e aí a gente não vai falar especificamente do TOC e nem do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que está no manual do CID-10. Então, hoje a gente considera pelo DSM uma ansiedade patológica, aquela que persiste, né, por mais de 6 meses, sintomas como irritação, perda do sono, alteração do apetite, e todo mundo vai sentir a mesma coisa? Não, vai depender do transtorno, vai depender do caso, vai depender da pessoa. Tem pessoas que não vão apresentar todos os sintomas, tem pessoas que não vão apresentar sintomas fisiológicos, como dormência, taquicardia, sudorese. Tem pessoas que vão sentir só aquele enjoo, aquele mal-estar, que também é um sintoma físico, mas tem pessoas que vão simplesmente falar aceleradamente, vão falar sem pausas, vão ficar procrastinando as coisas, amanhã eu faço, depois. São sintomas sutis que vão ganhando uma proporção, uma persistência e vão ficando na vida daquele sujeito de uma forma crônica. E aí a gente vai falar dos transtornos. E quais são as causas? O que levaria, certo, alguém a desenvolver esse transtorno? Tá. Nós temos vários aspectos, né? O hereditário, o biológico, já trazemos uma herança, aí você geralmente encontra nos familiares já, né, um transtorno de ansiedade generalizada, um comportamento ansioso que aquela criança convive e acaba absorvendo, né? Também no ambiente, que é aquela hereditariedade, um ambiente muito inseguro, um ambiente instável, um ambiente, né, onde não se tem uma rotina, uma estrutura de família consistente. Então, ali é um ambiente que a pessoa vai entender que algo pode acontecer, instável. Então, o ambiente, a hereditariedade, às vezes causas de saúde por outras condições clínicas, alterações na tireoide, hormônios, vitaminas, pode também trazer quadros de ansiedade, né? Então são questões também traumáticas, muitas vezes a pessoa passou, né, por situações traumáticas de violência doméstica, de outras condições de vida que traz, né, aquele comportamento da ansiedade ao nível de um transtorno. Como a gente sabe que o transtorno de ansiedade, né, como você mesma falou, assim, engloba várias subclasses, assim, quais seriam então essas subclasses que você poderia dizer para o público? Pelo DSM, como eu falei, né, nós temos a ansiedade generalizada, contemplada lá no manual, onde o que se fala de ansiedade generalizada é aquela preocupação excessiva com tudo, mas é tudo, assim. Não tem um tema, tipo, só estudo, a pessoa só se preocupa com estudo, não. É tudo na vida daquela pessoa, é motivo de um sofrimento, de uma preocupação. Então, ela convive com pensamentos persistentes, intrusivos, de uma ideia de certeza de algo ruim vai acontecer, né? E a pessoa vai evitando situações para não acontecer algo ruim como uma forma de se proteger. E aí ela tudo potencializa. É aquela pessoa que você vai ver que ela está falando que deu problema na TV dela, mas ela vai contar aquilo ali num nível de sofrimento que ela não vê a solução. Ela fica ali no problema, ela fica na dificuldade, ela fica convivendo com medo das coisas piorarem, ruminando sempre, ruminando. Né? E acredita, né? Porque assim, a gente tem uma preocupação, poxa, eu estou com um problema na minha internet, eu vou ter que resolver. Mas aquilo ali não faz com que ela deixe de fazer outras coisas. Ela consegue lidar e administrar sem nenhum danos. Então, quando ela começa já fala o nome, né? Generalizar aquilo, trazer aquilo para a vida, a gente está diante de uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada. O outro tipo são as fobias específicas, medo irracional, às vezes. Você nunca andou de avião, mas tem medo de andar de avião. Então, são medos irracionais, a gente não justifica, né? Eu acredito que eu vou encontrar com um animal peçonhento, cobra e tal, porque eu tenho medo. Então, eu fico convivendo com aquela ideia
convivendo com aquele risco. Então, fobias específicas, que são medos excessivos e que aquele estímulo não justificaria, né, aquela exposição a um estímulo que às vezes nem existe, mas a pessoa convive com aquele medo. A fobia social é aquela preocupação excessiva com como o outro vai me ver, como o outro vai me julgar, o que é que o outro vai falar. Então, eu tenho medo de me expor, né? Eu tenho medo de comer, de falar, de escrever, de funcionar diante do olhar do outro. Então, são pessoas que têm uma dificuldade de lidar com críticas, com auto-julgamento. Então, ela começa a ter perdas efetivas da vida, começa a evitar situações por medo do julgamento, por receio, que ela vê aquilo ali como um ambiente inseguro e ele acaba fugindo disso. Há outro tipo de ansiedade, né, pânico, a síndrome do pânico, que é um quadro, né, de emoções, de sentimentos, há uma junção de tudo isso, de reações fisiológicas, em que você acredita que vai morrer, que você não está respirando, começa as sensações de aperto no peito, sudorese, o enjoo, que se assemelha até a um quadro um quadro clínico mais grave, e a pessoa começa, cada vez que ela sente aquela reação, ela já aumenta aquela ideia de que vai morrer. Então, dura de 15 a 30 minutos, aparentemente não está acontecendo nada, e de repente ela começa a apresentar os sintomas fisiológicos, como ataque cardíaco, enfim. Né? É uma ideia de que ela vai morrer, de que algo muito grave vai acontecer com ela, né? A crise de pânico. A síndrome do pânico, e a gente tem também um tipo de ansiedade, Roberto, que é a ansiedade da separação. As pessoas, isso acontece mais nas crianças, mas a gente vê também no adulto, né? A criança, quando ela é afastada de um objeto de amor, até de um lugar, de uma situação, ela começa a desenvolver essa ansiedade da separação, que é aquele medo de ficar longe daquela situação, daquele ambiente, daquela pessoa. E ela fica irritada, agressiva. Tá? Às vezes acontece diante de uma exposição, da perda de um animalzinho, de um animal de estimação, separação dos pais. Né? Então ela começa a traduzir isso no medo do escuro, medo de ficar só, medo de dormir só. Então começa a dar problema na escola, começa a não ficar tão produtiva, agressiva, irritada, porque ela não está entendendo aquela mudança, aquela separação, né, que houve às vezes de uma cidade para outra, de um colégio para outro, da separação dos pais. Tá? O outro tipo de ansiedade, de transtorno de ansiedade, é o mutismo seletivo. O mutismo seletivo, você tem uma resposta, e também muito presente na criança, a criança interage, a criança fala normalmente, mas diante de determinada situação, de determinada pessoas ou situações, no geral, ela é introspectiva, não fala. Então você vê que ela, aí fala assim, ela quando está com outras pessoas, ela consegue ficar desenvolta, consegue se relacionar, mas aqui nesse lugar, ou aqui com essa pessoa, ela não fala. Então é o mutismo seletivo também. Tem a agorafobia, que é a dificuldade de lidar, de estar em lugares abertos, remete àquela pessoa a ideia de que ela está em perigo, que é um lugar não seguro, que se ela começa a projetar, né, se for acontecer algo, onde é que ela vai, para onde é que ela vai fugir, o que é que ela vai fazer, então ela começa a evitar lugares em que ela se sinta, né, um espaço muito amplo, ela fique mais vulnerável, tá? A agorafobia. O outro transtorno em relação a pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, né, até às vezes de medicação mesmo, também a questão das drogas e tal. E aí você pode ter um quadro de ansiedade durante o uso, né, de substâncias químicas, psicoativas, ou também pela falta dessas substâncias. Então começa a desenvolver também esse quadro. Uma espécie de abstinência, né? Isso, remete a um processo de abstinência, a um sofrimento ali, a uma ansiedade envolvendo aquela situação. E, por fim, a gente tem, né, o transtorno por outras condições médicas, transtorno de ansiedade por outras condições clínicas, na verdade, em que a pessoa tem, por exemplo, um processo ali de alteração da tireoide,
ou adquiriu a partir, né, de uma situação biológica mesmo, de outras condições, então vem também um quadro de transtorno de ansiedade associado a outras condições de saúde. Certo. Mônica, a que se deve esse aumento crescente desses transtornos de ansiedade? Sobretudo na sociedade atual, né? Que a gente comparando com a sociedade, né, com a geração anterior, Sim. não tinha tantos casos como tem hoje, né? Sim, sim. Bom, os estudos, né, apontam e mostram a nossa vida moderna hoje, né, como uma situação, um contexto que acelera cada vez mais. Os jovens, aquela busca por resultado, por ser a melhor versão de si mesmo, isso traz muito, né? Seja a sua melhor versão, faça alguma coisa. A rede social, os estímulos que a gente tem, né, dos canais aí, tecnológicos, que sempre traz para aquela pessoa a ideia de que tem que fazer mais, tem que ter mais. Então nunca tá bom, nunca pode relaxar, né? A gente tem a ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático diante do estímulo, né? A mente, o nosso cérebro, ele vai ativar, né, a amígdala cerebral, que vai trazer uma ideia de perigo. Então, é muito novo, é tudo muito precisa, tem que fazer, então remete àquele sujeito. O imediatismo das coisas também. Isso, remete se reinventar o tempo todo. Uma situação nova que ele tem que se preparar todo dia, diariamente, para dar conta. Então, essas cobranças, esses estímulos, fazem com que a gente ative demais, né, esse funcionamento, né, e traga, como é que eu posso dizer, uma energia que o tempo todo está ativada. E para contrapor a isso, cadê os estímulos de relaxamento? Né, o próprio respirar não é estimulado, não é falado, não é ensinado, lidar com suas próprias emoções. É processo pós-pandemia, né? A gente conviveu muito com o novo, com situações em que a gente teve que se reinventar, se adequar. Então, o contexto da modernidade, o que a gente viveu nos últimos tempos, tudo isso contribui, né? A questão da dependência tecnológica, do que a gente está buscando, né, encontrar nas redes sociais o tempo todo, aquela busca, isso só aumenta, né, essa ativação da ansiedade no nosso comportamento hoje, que não para, que não respira, que não relaxa, que não se contenta, né? A palavra gratidão, ela está muito para combater isso. Seja grato, tá bom, né? Olhe para o que você tem, mas essa coisa desenfreada da busca o tempo todo, que na nossa sociedade a gente vem convivendo cada vez mais. Processo pós-pandemia também, né? Estudos apontam que o aumento da ansiedade também se dá a esse quadro. O uso precoce, né, do celular, né? A gente está vendo pais entregarem celulares para os seus filhos de 2 anos, 3 anos. Isso também, tendo uma continuidade, gera também uma ansiedade. O uso do celular, gente, cada vez mais é uma preocupação mundial, né? A Sociedade de Pediatria, ela recomenda que jamais crianças de menos de 3 anos devem ter acesso às telas, né? Principalmente ao uso do celular. E depois disso, lá de 5 a 10 anos, tipo, monitorar, administrar 1 hora o uso do celular. Por quê? Né? O que é que acontece no nosso cérebro que acontece esse dano do aumento da ansiedade, da depressão pelo uso, né, da tecnologia? Existe até, né, a nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Então o celular não pode descarregar, a criança ela acaba tendo aquele celular como única fonte de prazer e de realização para ela. O celular está ocupando os espaços que não deveria. Os pais acabam por serem muito atribulados e deixa essa criança lá. E ela vai se habituando, ela vai se condicionando e vai gerando, né, aquela ideia de que você tem sempre algo a fazer. Você se relaciona com o celular. As pessoas não se encontram
mais, não brincam mais, a socialização ela é comprometida porque a criança não desenvolve habilidades de negociação, de conflito, de enfrentamentos, porque é uma relação solitária, ela e o celular ali, não há aquela interação. E isso remete a uma ansiedade de ter que viver ali naquela tela, naquela situação. Existem estudos que mostram que o uso aquela curtida, né, no Instagram, libera o sistema de compensação, dopamina, que você fica se alimentando daquilo, como até se compara à questão do uso da droga, de causar um prazer absurdo por conta da liberação da dopamina, com aqueles estímulos que você está vendo ali das curtidas, e você começa a ficar dependente daquilo ali. E aí um processo realmente de dependência. Então a gente tem formas de lidar com isso, às vezes até o uso de medicação. Um outro dano, né, do aumento da ansiedade nos jovens que usam muito o celular é as comparações. Fulano tem, eu não tenho, fulano é assim, porque ali você está vendo o que o outro quer mostrar, você não está vendo a realidade, você não dá aquele zoom, né? Você acaba só filtrando, trazendo para você o que você quer ver. Então, se você vai olhar, é totalmente nocivo o uso da rede social e sempre vai aumentar a ansiedade? Depende do uso, da forma, como é que eu estou fazendo isso. Se eu estou usando aquilo ali para, ver o que é que o meu ex está fazendo, ver o que a minha amiga rival está fazendo, ver como é que está a vida lá das pessoas. Então, aquilo ali me gera uma ansiedade de querer dar conta de questões outras de baixa estima que eu preciso resolver num processo pessoal. E ali não atende a minha necessidade. Então, a questão de fulano tem, eu não tenho, então vem um sentimento de raiva, de inveja, sentimentos negativos, emoções negativas, que vai fazer você conviver com a ideia de perda, que é muito no terreno depressivo, né? Ou de que eu preciso ter, eu preciso ser igual ao outro. Então, mas se você sabe, se você usa aquilo ali de uma forma responsável, são muitos os benefícios e os ganhos do uso da tecnologia, das redes sociais, da internet, até também pode ajudar em alguns quadros de ansiedade, em que a pessoa se sente sozinha. Então ali ela vê que tem um grupo, que tem pessoas que ela pode estar conectada com determinadas situações, que ela esteja participando de um tipo de situações próximas àquela população, àquela comunidade, né? Ajuda na questão de ampliar conhecimentos, de conhecer pessoas, vai depender da minha intenção, de como eu faço esse uso, da intensidade, tá? E a depender disso, às vezes pessoas ansiosas estão pegando o celular, fazendo esse uso excessivo, inadequado, disfuncional. Então, a ansiedade que gera ou é o ansioso que também Exatamente. busca. Então, existem as duas coisas, vai depender muito do contexto da situação da pessoa. Bauman, né? Ele escreveu aquele livro, né? Uma série de livros, dentre eles assim, A Sociedade Líquida, A Modernidade Líquida, né? Trazendo um contexto de sociedade, de relações efêmeras, passageiras, né? Que não se perduram, né? Esses relacionamentos não vão, por qualquer situação, são rompidos esses laços, tudinho. Obviamente, isso aí gera também algum tipo de solidão, né? De isolamento, quando essas relações são muito empobrecidas. E a gente olha que até nas próprias famílias, a gente olha que está existindo ali um empobrecimento dos vínculos. Esse contexto também contribui para o desenvolvimento tanto dos transtornos de ansiedade como de depressão? Sim, e só contribui, né? Bauman, filósofo polonês, conviveu, né? Morreu recentemente, acho que em 2017, ele conviveu com essa sociedade que ele compara, né? Todos fazemos parte da modernidade líquida. Aquilo que é instável, volátil, como ele faz essa analogia aí com a água, né? Viemos de uma Exatamente. sociedade, né? Viemos no nosso passado de
pessoas que casavam e o casamento era para a vida toda. Casava com 15 anos e vivia a vida toda. O primeiro emprego era o emprego que ele se aposentava, então era sólido. Então existia tempo, existia período, existia processos sustentáveis ali. E hoje, né, ele traz para a gente essa vulnerabilidade, essa instabilidade. E isso é um terreno cheio para a ansiedade se instalar. Porque a ansiedade remete a um sentimento de insegurança e de medo, de receio. E você, nesse contexto da modernidade líquida, vai precisar se reinventar o tempo todo, se adaptar a um processo constante de mudanças de relacionamento, onde a questão do imediatismo, do querer respostas rápidas nos desfaz, você não vai ficar no relacionamento, não vai ficar no emprego por muito tempo. Isso traz para aquele sujeito a necessidade de conviver com a ideia do novo, do perigo, de será que eu vou dar conta da nova situação. Então, não traz aquela constância, aquela serenidade de um relacionamento para uma vida inteira, de um emprego para uma vida inteira, e a gente fica nessa energia do novo, de hoje, não é amanhã, muita mudança. Então, esse contexto de muita mudança vai trazer um comportamento de alerta o tempo todo, né? Porque o casamento da colega não durou, o meu pode não durar, então conviver com esse cenário instável, incerto, de possíveis alterações, vai exigir daquele sujeito uma resposta adaptativa frequente. Tá? Então, ele traz, né, Bauman traz que a única certeza que nós temos é a incerteza. Imagine você viver num terreno de incertezas, de questões não certas, né? Porque o ser humano ele quer assim, aquela certeza, né? O ansioso em especial, ele quer ter o controle, ele traz respostas de segurança, para que se eu fizer isso, eu vou ter isso. E aí, pensando nessa lógica da modernidade líquida, a gente não pode ter garantias por muito tempo e tudo vai exigir uma resposta adaptativa daquele sujeito. E o nível de ansiedade, né, de ter que dar conta, de ter que ter aquela segurança, ela só aumenta. Então, como sociólogo, Bauman foi um visionário, né? Porque até hoje essa leitura que ele faz, né, o que ele fez, é o que é. Sim. Né? É a sociedade atual. Né? Perfeita essa metáfora que ele traz, né? Do líquido para as nossas relações. Porque a qualquer momento ele vai, ele é mutável rápido. As relações amorosas líquidas, né? Sim. Relacionamentos amorosos que são facilmente se vai. Rompidos, rapidamente. Mônica, como identificar, por causa das suas semelhanças, certo, uma crise de pânico para um ataque do coração, para um ataque cardíaco, Sim. por exemplo? Gente, isso é uma tarefa que tem dado trabalho para os médicos, viu? Porque chegam os quadros assim muito similares em relação, por exemplo, àquele sintoma de náuseas, vômitos, taquicardia, a dor no peito, né? E aí a gente precisa realmente muitas vezes ter que pedir exames para afastar essa possibilidade. O que é que acontece? Na crise de pânico, você convive com o elemento medo. E a ideia é muito forte de que vou morrer, vai acontecer o pior. Da taquicardia, a dor é aguda, mais aguda, e ela se espalha, né? Vai para braço, tem as terminações ali, ela vai alarmando outros membros, né? A de pânico ela é mais ali pontual, né? A questão esse é um ponto. A questão de durabilidade, né? A crise de pânico, ela vai de 15 a meia hora. O quadro, né, de um ataque cardíaco, ele é mais longo, né? A dor é mais intensa, é mais forte, tá? Ela vai levando para outros membros do corpo. Então, assim, é bem sutil fazer essa separação, né? Na crise de pânico, você vai ver que aquele indivíduo está com muito medo.
Então você tem que ficar atento a esse sinal do medo, que não é tão presente, né, no quadro do ataque do pânico. Ele está dizendo a dor ali vai... O que chega na frente, eu vou morrer, eu estou sem ar, ele vai muito naquele sintoma da falta de ar, né, e o aperto no peito. O ataque cardíaco, a dor é mais intensa, é mais aguda, e ela persiste e vai irradiando para braço. E como ajudar uma pessoa que esteja passando por essa crise de pânico? Nada de bater papo com a pessoa que está tendo crise de pânico, nada de perguntar o que é que ela está sentindo, o que é que está acontecendo com ela. Primeira coisa, acolher, olhar para aquela pessoa, acolher, estou aqui, o contato físico, do chegar junto, do segurar, do abraçar, do olhar, né, vai ajudar. A questão da respiração, pedir para a pessoa, né, ir respirando para ir ativando o sistema nervoso, o parasimpático, que é o que vai desligar um pouco essa energia do sistema nervoso simpático, para trazer, né, um nível de consciência, oxigenar o cérebro ali, ela respirar, se tranquilizar, acolher, né, de fato, e se colocar, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar, né, eu posso se colocar ali para que ela entenda que ela não está sozinha e que ela não está em um perigo eminente ali, mas vem repentinamente a crise de pânico. Do nada a pessoa vai entrar naquele quadro, né? Eu falo muito para os pacientes assim, anda com um borrifador de aromatizador, porque aí você achar que está perdendo ar, você joga no ar ali e respira e sabe que está sentindo o cheiro, por exemplo, de laranjeiras, de alfazema, e você sabe que ali foi só uma ideia, não é uma realidade. Técnicas assim de relaxamento, de consciência. Não. E quais os critérios diagnósticos para o transtorno de ansiedade? A questão da intensidade, cronicidade, né? Se vai ser uma coisa pontual ou se vai ser uma coisa que vai persistir por mais de 6 meses, ter um quadro de sintomas mais de 3 sintomas ali, não só a pessoa está com sudorese, e é uma coisa pontual, não é um que vem acompanhando, a questão da irritabilidade, foi uma situação ali do momento, não, a pessoa vem estando irritada, vem estando evitando situações, vem procrastinando, vem se queixando de dormências, de náuseas, isso vem persistindo, né, por mais de até 6 meses, e aqueles sintomas, eles acompanham, que parece que é o jeito da pessoa, que a pessoa ficou assim, ela está assim, né? Então a gente já pode falar de um transtorno de ansiedade. O conjunto de sintomas e o período em que eles permanecem ali na vida do sujeito. E o nível de prejuízo que essas questões estão trazendo para a vida, né? Para o trabalho, para as relações, para situações físicas mesmo. A pessoa acaba dando entrada em urgências muito frequentemente e começa a trazer prejuízos na vida daquela pessoa. Como se daria certo tratamento da ansiedade, certo, pela abordagem TCC, né, e a psicoeducação, onde é que entraria nesse tratamento? Tá. A terapia cognitivo-comportamental, ela traz uma leitura, né, do pensar, sentir e agir. Então a gente traz ferramentas como técnicas como a psicoeducação, que vai trabalhar a ideia do pensar sobre o pensar. Muitas vezes o enfrentamento é necessário, eu tenho medo daquilo, a gente vai se aproximar daquilo, a gente vai chegar perto, tenho medo de andar de elevador, eu vou andar, eu vou preparar aquele paciente, eu vou promover aquela experiência, aquela oportunidade de ele enfrentar aquele medo, tá? E a psicoeducação, ela vem propor um questionamento socrático. Por que eu estou pensando nisso? Faz sentido? De onde vem isso? Para que ele tenha essa tomada de consciência,
né, no processo terapêutico, de onde vem aquela ideia do perigo o tempo todo, o que é que está por trás daquele meu comportamento, né, muitas vezes logorreico, de falar excessivamente, ou de evitar tanto as situações. Então a gente traz essa tomada de consciência. Na psicoeducação a gente vai explorar bastante essa questão das crenças, que é que eu estou acreditando ali, né, que crenças disfuncionais são essas, porque a partir do momento que eu acredito naquilo ali, que eu tenho uma emoção negativa, principalmente o medo, né, a ativação ali da amígdala cerebral, vai me trazer um funcionamento de neurotransmissores que me levam à reação do medo, ao comportamento do medo. Eu vou travar. Então eu vou buscar que a experiência mude meu pensamento, e o meu pensamento mude aquela experiência. A partir de processos de enfrentamento, de chegar junto da situação, de entender o que é que está por trás daquele medo, porque eu estou ativando ali aquela reação. Às vezes a gente vai precisar de um tratamento farmacológico, né? O uso da serotonina vai inibir a ativação da amígdala cerebral e vai trazer uma possibilidade de um enfrentamento. Eu não posso expor o paciente ao enfrentamento se o nível de ansiedade dele for muito excessivo e ele não vai dar conta daquela proposta. Ele vai esvaziar, ele vai evadir do processo de psicoterapia pelo estímulo, né, ser muito ameaçador para ele. Tá? Então, às vezes, a associação da terapia com a medicação, com o psicofarmacológico, vai acelerar o caso. Nós temos também os protocolos, né? Becker, introdutor da TCC, ele traz protocolos para trabalhar tanto depressão como ansiedade, em que a gente vai rastrear, né, os níveis e a partir daí estruturar técnicas de tomada de consciência, de entender, de processar, né, porque nós temos na área do cérebro o processamento dessas informações, o confronto da situação, estímulo, resposta, vai fazer todo esse caminho para que o paciente, de fato, ele tenha uma resposta adaptativa, faça a reestruturação cognitiva daquele pensar, daquele sentir, daquele agir e possa ter mais qualidade de vida e, de fato, dar conta, né, dessa disfuncionalidade que a nossa mente traz através de um desequilíbrio de neurotransmissores, né, que não é só o porquê que eu estou pensando, é o que eu estou pensando está me trazendo, né, uma ativação do meu sistema nervoso central. Ok, Mônica, só temos a agradecer, chegamos ao final, foi tão rápido, não foi? Suas considerações finais para o público, Mônica? Tá. Eu que agradeço, Roberto, e mais uma vez parabenizo pela iniciativa e dizer que vamos conviver com a ansiedade, ela não precisa ser uma ameaça na nossa vida, vamos conhecer mais desse sentimento, dessa emoção tão necessária, né, que pode ser sentida de uma forma realmente satisfatória, sem causar dor, sem causar sofrimento, mas a gente precisa de fato conhecer mais sobre a nós mesmos. Quais são meus gatilhos, o que é que me deixa mais ansioso, prestar atenção naquele sintoma, muitas vezes assim, sutil, quase imperceptível, mas que ele me acompanha, ele persiste. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a lidar melhor com as suas emoções, dentre elas a ansiedade. Porque se um processo depressivo ele tem que se instalar na vida de alguém, se ele tem alguém com transtornos de ansiedade, com certeza ele vai ser muito mais presente, vai ser muito mais possível, né, de acontecer um transtorno depressivo se você já vem de um quadro de ansiedade e de transtorno. Então, se observe, olhe para você, se cuide, faça o autoconhecimento, procure trazer situações de relaxamento, de tomada de consciência, para que a gente não vá embora nessa ideia dessa celeridade que a vida moderna tem trazido para a gente e que tem trazido tantos prejuízos na nossa vida. Então, fique atento, fique esperto e se cuida. Um abraço. Ok, Mônica. Bem,
Bate-Papo com os PCs é isso, é um programa que traz conhecimento, informações diversas do mundo da saúde mental para o grande público. Vamos espalhar cada vez mais essa proposta, tá, para o grande público. O programa de hoje foi gravado aqui na Clínica Psicólogos Associados, tá, que fica na Rua General Abreu e Lima. A Clínica Psicólogos Associados tem uma equipe de profissionais como psicólogos, musicoterapeutas, psicopedagogos, neuropsicólogos, pronta para atender vocês, tá? Fica aqui, repetindo, na Rua Abreu e Lima, 285, no bairro da Tamaneira. A gente fica por aqui até o próximo bate-papo com os PCs. Até lá, tchau, tchau.